Olá, você está no canal Um Conto por um Ponto. Eu te convido a curtir, a comentar, a compartilhar e se inscrever no nosso canal. Eu sempre tive vontade de contar a minha história e principalmente a minha relação com o meu cunhado Afonso. Não tenho nem palavras para descrever o quão importante esse homem foi na minha vida. Ele não só foi o meu cunhado, como também ele foi o meu grande amor. Minha irmã Rita veio para São Paulo aos 17 anos, com o namorado Afonso. Ela engravidou e, com medo da braveza do nosso pai e também para não haver comentários na cidade, os dois resolveram fugir. Ela saiu de casa apenas com os documentos e a roupa do corpo, para que a nossa mãe não desconfiasse de nada. Mas quando os nossos pais deram por falta dela, foram até a casa do Afonso e lá descobriram que os dois tinham partido para São Paulo de carona com um primo, o que foi um susto para nossa família. A Rita nos deixou sem se despedir. A minha mãe ficou muito chateada e o meu pai garantiu que não queria ver a Rita por um bom tempo. Mas com o nascimento do Renê e com a prova de que os dois se gostavam de verdade, os nossos pais foram cedendo. Até que, por fim, a Rita pôde nos visitar mais vezes. E quando vinha, trazia vários presentes para nós. Porque a minha irmã Rita era assim, gostava de agradar e fazia de tudo para que todos ficassem bem. Quando eu tinha 8 anos de idade, eu já comecei a experimentar os dissabores da vida. E num curto período de tempo, eu vi minha família sendo dizimada. Eu recordo que o meu pai saiu para trabalhar e demorou para chegar do serviço. A minha mãe achou estranho porque o papai nunca se atrasava. Foi até a empresa onde ele trabalhava e não o encontrou. Voltou para casa e horas depois apareceu um homem dizendo que o nosso pai estava no hospital porque tinha bebido e arranjado confusão. Não sei o porquê. O meu pai nunca bebia, mas por algum motivo bebeu e arrumou uma gigantesca confusão dentro de um boteco. E o dono do estabelecimento, com raiva, nervoso, bateu com uma barra de ferro na cabeça dele. E em poucos dias internado, não resistiu e acabou vindo a óbito. Nunca ficamos sabendo o verdadeiro motivo da confusão. A minha mãe precisou se desdobrar para cuidar de mim e dos meus 2 irmãos, Ezion e Saulo. Ela fazia o possível e o impossível para não perder as rédeas de casa, porque os meus 2 irmãos eram garotos problemas, viviam aprontando, sabe, armando confusão, até as vidraças dos vizinhos eles quebravam. Quando o papai era vivo, eles ainda pensavam 2 vezes antes de aprontar, mas com a morte dele, os meninos se tornaram piores do que eram. A minha mãe chorava noite e dia por conta da desobediência deles. Sempre buscando por mais aventuras, os 2 resolveram ir com uns amigos para a praia, escondido da mãe. E a tragédia aconteceu. Infelizmente, ninguém soube explicar como de fato tudo aconteceu. Mas ficamos sabendo que os meus irmãos tinham morrido afogados. Meu Deus!
Aquela notícia veio como uma pomba. A minha mãe não soube lidar com mais aquela situação e ela acabou caindo numa depressão profunda que nada e nem ninguém conseguiu tirá-la daquele buraco negro que ela se enfiou. A Rita, sabendo do ocorrido, saiu de São Paulo e veio ficar uns tempos com a gente. A nossa mãe já não era mais a mesma. Eu fiquei perdida. O meu mundo desabou. Eu chorava constantemente porque eu queria a minha família de volta. Eu queria o meu pai, os meus irmãos e a minha mãe. Eu queria viver como qualquer outra menina de 8 anos de idade. Era noite e dia e a minha mãe chamando a morte, até que a morte a ouviu e veio até ela e a levou de nós. Mamãe teve um infarto na nossa frente. Meu Deus, foi horrível. Rita e eu ficamos desesperadas. E diante de tudo que aconteceu, a minha irmã ficou comigo e jurou nunca me abandonar. Quando eu cheguei em São Paulo, fui muito bem recebida pelo meu cunhado. Ele não fazia diferença entre o Renê e eu. Nós dois éramos tratados exatamente iguais. O Afonso fazia de tudo para eu não ser uma criança triste. Ele conversava comigo, me ajudava nos deveres da escola. E todo domingo, enquanto a Rita ficava fazendo alguma tarefa de casa, o meu cunhado levava o Renê e eu ao parque. O que eu achava mais bonito nessa história toda era a gentileza que um tinha com o outro, o carinho que eles se tratavam. Eu nunca vi a Rita e o Afonso discutirem. Eles tinham uma sintonia tão grande que você via o amor transbordar nos olhos deles. E mesmo eu ainda não entendendo sobre o amor e nem de como era a vida a dois, eu pensava, eu queria ter um casamento assim, igual ao da minha irmã. Sabe, no dia que eu passei da fase de menina para mocinha, a Rita estava trabalhando e o Afonso dormindo no quarto dele, porque o meu cunhado trabalhava à noite. Eu entrei em pânico, fiquei gelada porque a minha calcinha sujou com sangue e eu comecei a chorar alto dentro do banheiro. E isso acordou o Afonso. Meu cunhado, do lado de fora do banheiro, ficou apavorado e perguntava: Gi, o que você tem? Pelo amor de Deus, abra essa porta. Eu gritava para ele: Afonso, os meus dias na terra acabaram. Eu vou morrer, eu sinto. Eu vou morrer. E chorava desesperada. E ele aflito me dizia: por que você vai morrer, minha filha? Por quê? Abra essa porta, deixe eu entrar e te ajudar. Mas eu só conseguia responder: não vai dar tempo, eu tô por um fio. O Afonso enlouqueceu. Começou a bater na porta, tentar abrir a fechadura gritando: abre essa porta, Giane, abre! E de tanto Afonso insistir, eu abri a porta. Inocentemente eu mostrei a minha calcinha suja, toda ensanguentada para ele. Olha isso, Afonso, eu vou morrer! O meu cunhado não sabia se ria ou se chorava, mas sempre muito gentil e educado. Ele pediu para que eu colocasse outra calcinha enquanto ele ia no quarto buscar um absorvente da minha irmã. Afonso disse que eu tinha que colocar o absorvente antes da calcinha e saiu do banheiro,
fechou a porta e ficou me esperando do lado de fora. E quando eu saí do banheiro, ele disse: "Olha, essas coisas é uma fase importante da mulher. Você está deixando de ser menina para se tornar mocinha. Essa sujeira da sua calcinha vai vir mensalmente." Eu chorei ainda mais quando ele disse aquilo. E para tentar me consolar, ele continuou: "Olha, não é tão ruim assim. Deixa eu tentar te explicar. Veja bem, tá vendo essa luz? Ou melhor, tá vendo todas essas luzes na nossa casa? Então, se eu não pagar a conta todo mês, ela pode não acender mais. Entendeu?" Eu, ingênua, respondi: "Eu vou ter que pagar a conta também para não sujar mais a minha calcinha?" O Afonso riu e disse que não. E sem conseguir me dar uma explicação melhor, ele falou: quando a Rita chegasse do trabalho, ela iria me explicar melhor. Me deu um beijo na minha testa e voltou para o quarto, fechou a porta e foi dormir. Nossa família era muito feliz. Eu não via defeito nem na minha irmã, nem no meu cunhado. A Rita me matriculou numa escola de datilografia, porque ela dizia que era chique saber manusear aquelas máquinas. E quando eu peguei o jeito, ela fazia um ditado só para ver os meus dedos correrem uma tecla atrás da outra com rapidez. Outra vez, precisei me deparar com a perda. A nossa casa sofreu outro abalo. A minha irmã ficou doente, assim, de uma hora para outra. E os médicos descobriram que ela tinha um câncer terminal. Aquela notícia deixou todos nós destruídos. O Afonso deu uma ordem: "Cuida do Renê, se alimentem, que eu não tenho cabeça para mais nada, apenas para ficar ao lado da sua irmã." Meu cunhado pediu a conta no emprego só para cuidar da Rita. E todo o tempo que ela precisou, ele estava lá, ao lado dela. O Afonso não comia mais, não tomava banho. E sabendo da situação da Rita, os pais do Afonso vieram para ficar perto do filho e dar um apoio. Ele acreditava na cura da minha irmã, mas infelizmente ela acabou falecendo no dia 9 de janeiro de 1988. O meu cunhado, desolado e aos prantos, ele gritava: "Meu Deus! Meu Deus, me dê forças! Me dê forças, Pai, para sobreviver, porque sozinho eu não vou conseguir. Me ajuda, Senhor." Ele pegou na minha mão e na mão do Renê, e ali, de frente ao caixão da minha irmã, ele disse: "Essas duas crianças precisam de mim. Mas onde, meu Deus, eu arranjo forças? Rita, Rita, não me deixe. Como eu vou cuidar deles?" Todos que estavam ali se comoveram. E quando tudo terminou e ficou somente nós três, ali, olhando para o chão coberto com flores, coroa, o meu cunhado em prantos disse: "Rita, meu amor, tudo o que eu prometi a você, eu vou cumprir. Eu não vou deixar a Giane nem o Renê sem um pai. Eu vou ser um bom pai para eles, exatamente como fui um bom marido para você, minha vida, minha amada. Espero te ver brevemente." Não passamos necessidade, porque os pais do Afonso eram bem de vida. Mas logo ele arranjou um emprego
e mudamos de casa. O tempo passou e o meu cunhado continuava bonito, charmoso, muito gentil, e as mulheradas caíam matando em cima dele. Mas ele se esquivava, dizia que a única mulher que ele amava estava no céu, e as da terra, nenhuma fazia o tipo dele. E assim, ele optou em viver a vida dele e se dedicou totalmente ao René e a mim. Eu terminei os meus estudos, me formei em enfermagem e conheci o Lauro. Mas antes de iniciarmos qualquer coisa, ele precisou passar pela avaliação do Afonso. Fez tantas perguntas ao meu namorado que quando eu fui levá-lo ao portão, ele me perguntou se o Afonso era da polícia. Assim era o meu cunhado. Ele queria conhecer bem de perto os rapazes que se aproximavam de mim. Ele dizia que eu era muito especial e não podia ser entregue a qualquer um. Quando eu fui me casar com o Lauro, o Afonso foi quem me ajudou nos preparativos do meu casamento. Escolheu a dedo o vestido de noiva e quando ele me conduziu até o altar, ele foi o caminho todo chorando. Eu fiz das tripas coração para não chorar junto, mas foi impossível, porque quando ele me entregou para o Lauro no altar, ele disse: "Você está levando uma das coisas mais preciosas da minha vida, a minha filha, a minha menina. Cuida dela, faz dela a mulher mais feliz dessa terra e que vocês sejam tão felizes quanto eu fui com a Rita." Então ele se virou para mim e me disse: "Para você, minha filha, eu te desejo tudo o que há de melhor nessa terra e que principalmente você me dê muitos netos. Obrigada por ser uma filha tão amorosa e dedicada." Nós dois nos abraçamos e choramos, e a igreja inteira se emocionou junto conosco. Cuidei do meu cunhado quando ele ficou doente. Ele sofreu um AVC e ficou com um dos lados paralisados. Então o levei para morar comigo. Ele morou por muitos anos e teve a oportunidade de brincar com os meus 2 filhos, Daniel e Lucas. Meu sobrinho René se formou em medicina, um sonho que a minha irmã tinha, e quando ele ficou sabendo, quis honrar a memória da mãe. Não enchi a casa de filhos como o Afonso queria, mas os meus filhos começaram cedo a procriar e me deram lindos netos, o que deixou muito feliz porque a minha família cresceu. Sabe, sinto muita saudade do meu pai, da minha mãe, dos meus irmãos, da minha querida e amada irmã Rita, mas principalmente do meu cunhado Afonso, com quem eu pude compartilhar vários momentos especiais da minha vida. Ele foi mais do que um cunhado. Ele foi o meu amigo, meu irmão. Ele foi meu pai. E como eu costumava dizer todos os dias antes do seu falecimento: "Te amo, velhinho." O amor que eu sentia pelo meu cunhado era puro, sem interesse. E é por isso que eu posso dizer que ele foi o meu grande amor.